Por que eu me sinto tão culpada como mãe? Esse é o nosso encontro de hoje. A culpa, gente, materna raramente começa no erro. Ela começa num ideal impossível. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre isso? Bora? Bora? Bora meter essa quente aí? Ah, meu Deus. Por que eu me sinto tão culpada como mãe? Se tu vai assistir essa live, esse encontro depois, homens que estão entrando, envie para suas mulheres, por gentileza. Envie para uma mãe conhecida, né? Faça-me o favor, ajude essa pessoa também para receber, de alguma forma, esse carinho, né? Nessa espécie de carinho. E porque, gente, por que eu me sinto tão culpada como mãe não é de uma pessoa só. Isso é universal. Essa culpa é universal. E é o que a gente vai conversar aqui hoje, tá? Então, se você é mãe e nunca se sentiu culpada, sinto te dizer, né, que és uma exceção. É culpa por trabalhar, é culpa por não trabalhar, é culpa por perder a paciência, é culpa por querer ficar sozinha, é culpa por não ser como a própria mãe, é culpa por ser parecida demais com ela. Então, hoje, eu quero te mostrar que essa culpa nem sempre é só sua. Bom, para quem vai assistir essa live gravada, gente, saiba que aqui se clica no 2 vezes se você está assistindo no Instagram. E aí tu vai assistindo a live bem rapidinho, quando vê já passou, quando vê já tá com informação coerente, tá? Sobre esse assunto. E no YouTube também, a gente sempre deixa lá, a gente salva no YouTube, porque tem pessoas que gostam de assistir como aula, né? Gosta de assistir ali, botam 3 vezes, vai-se embora. Sempre passa uns banners no YouTube aqui na parte de baixo, bem no início do vídeo. Você vai ver que são os nossos atendimentos, nossos programas. E no link da descrição, link aqui do Instagram, também está o nosso acesso, tá bom? Então vamos embora? Vamos lá que está quentinho? Por que eu me sinto tão culpada como mãe? Bom, a gente vai aqui destrinchar esse olhar diante de vários caixinhas, vamos colocar assim. Eu sempre coloco assim, tá? E sempre trago para cá nessa performance. Porque eu gosto. Eu acho que a gente olhar só de um ângulo é muito raso. Olhar só de um ângulo é muito pequeno. Então, eu gosto de trazer para cá vários olhares, como, por exemplo, a psicanálise, a psicogenealogia, né? Um formato mais esse olhar familiar das coisas, né? Oi! Então, diante dessa primeira instância que eu quero colocar aqui, que é a psicanálise, existe vou ser redundante, né? Essa instância interna que funciona para a gente como juiz, né? A gente que veio da área aí jurídica, essa parte é muito tranquila para nós de ser analisada. O nosso juiz interno, né, que ele ali tenta ser o mais neutro possível, mas não existe essa neutralidade. Esse juiz interno sempre pesa, vamos supor assim, para uma proteção nossa, mas mesmo assim para uma sobrevivência. Não é ruim, não é bom também, mas é uma imparcialidade que sempre pesa um pouquinho para a gente. Ai, coisa boa de ter aqui, né? Coisa boa é isso. Então, gente, dentro dessa culpa que a gente vai trabalhar aqui hoje, que vai ficar salva, aliás, né? Para o pessoal aí que a gente atende, que a gente conduz, a gente sempre sabe que esses assuntos, eles precisam de uma colaboração diante do que a gente acredita do lado de cá. E o que a gente acredita é diante daquela parte direcionada que a gente vai criando em conjunto com quem está ali, né? A gente vai servindo em conjunto a uma condução. Tá? Então, não é diante do que a gente pensa, acredita. Não, a gente também cai nos nossos aqui. Tu acha que eu não me culpo como mãe? Claro que eu me culpo também. Caio nos meus aqui, então eu tenho que ir buscando referências internas, externas, para colar novas visões. Então, é para isso que servem essas lives. Tanto minha quanto do Ricardo, tá bom? Então, dentro dessas instâncias internas que funcionam como juiz, é como se a gente acessasse uma voz que diz: você deveria ter feito melhor. Como assim não fez melhor? Né? Boa mãe não faz isso. Isso vai traumatizar o menino, a menina, e você está falhando, sinto te dizer. Então, é aquela voz que vai martelando no nosso íntimo, no nosso ouvido, mas é que ela também não nasce do nada. Né? Ela não está ali brotada do nada.
E é o que a gente vai conversar aqui, da onde que vem essa voz, certo? E aí eu te peço, né, se você conhece alguma mãe que se culpa, né, alguma pessoa que está iniciando nessa performance materna, que está aí fazendo as transições de filho da adolescência para a juventude, filhos que estão saindo de casa, envia essa live. Porque é uma forma também de tu ajudar a gente, estar servindo aqui, falando assim, pô, eu estou ouvindo. Vou enviar aqui para minha amiga, vou enviar aqui para a pessoa que eu conheço, que eu tenho carinho, que eu gosto. Né? A gente sempre faz isso. Quando a gente está olhando algo de valor, eu faço isso, imagina que eu vou pedir também, né? Óbvio. Então, se essa voz não nasce do nada, eu vou te dizer que ela é construída a partir de, vamos lá, como tu fosses cuidada. Começa por aí, tá bom? Segundo, o que você ouviu sobre ser mulher. Por quê, gente? A culpa de ser mãe, a culpa dessa maternidade, ela também está num papel transitório desse lado que a gente está ali tentando lidar em ser mulher. Então, essas perguntas que eu estou trazendo para cá e essa voz que não nasce no nada, está vindo para cá dessa fonte resgatada dessas perguntas. Tá? Vai comigo até o fim, vai comigo até o fim. Então, o que você ouviu sobre ser mulher? O que você viu a tua mãe suportar? E o que foi elogiado ou criticado na tua infância? Porque muitas mães, elas não estão falhando. Elas estão sendo julgadas por uma régua que herdaram. E essa régua que a gente está destrinchando aqui. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse ideal impossível? Vamos? Quero falar. Então, existe uma imagem coletiva da boa mãe, certo? Qual é a imagem coletiva da boa mãe, gente? A imagem de margarina, né? Daquele negócio lá da sempre paciente, sempre disponível, sempre amorosa, nunca cansada, nunca irritada, nunca egoísta, emocionalmente estável, perfeita. Mas essa imagem, ela basicamente é uma IA, né? Essa imagem não é humana. Essa imagem é uma imagem que é um ideal impossível que está lá catalogado numa simbologia, vamos colocar assim. Ela é simbólica. Porque nenhuma mulher real, ela consegue sustentar esse padrão. Não existe essa possibilidade. A minha mãe não conseguiu, ela não consegue, né? Eu não consigo como mãe. As pessoas que eu atendo não conseguem como mãe. A minha irmã, né, que agora é mãe há 3 anos, vai fazer 3 anos, não consegue como mãe. É insustentável. Então, pessoas ao meu redor, pessoas ao teu redor e tu mesma não consegue sustentar esse padrão. E aí, o que acontece com a gente, né? Quando a gente começa a comparar a tua realidade humana com esse ideal simbólico, que vem dessa nascente de perguntas que eu trouxe aqui, cenários que eu trouxe aqui, nasce a culpa. Tá? A gente está destrinchando bem do zero. Estou com meu chazinho hoje. Não sei quem me acompanha aí, né, gente? Faz tempo que eu não apareço nos stories também. Mas na outra live eu disse que eu me viciei um pouquinho em café, né? Porque é assim, como a gente mora aqui nos Estados Unidos, a gente vocês sabem, as informações vão chegando, e isso é verdade, tá? As pessoas aqui, elas não convivem. A gente queria conviver, mas não tem como, é outra realidade, tá? Aí eu falo assim pra mim, Raquel, no Brasil também é assim. Não, gente, no Brasil é um pouquinho diferente. É um pouquinho diferente, tá? Então aqui é assim, eu vou conversar com alguém, eu vou pegar um cafezinho. Eu vou atender, vou pegar um cafezinho. Quando eu fiquei assim um dia sem conseguir tomar café, me veio uma dor de cabeça. E eu assim, não, eu não vou ficar refém a isso. Escrava de café, que é isso, né? Não sabia que ia chegar nesse lugar, cheguei. Então agora eu estou tomando café descafeinado, quando vocês me virem, estou tomando café descafeinado. E chá, né? Aqui é até aquele matcha que eu gosto muito, né? Vai desinchando, vai deixando a gente bem. Então vamos lá, aqui eu também falo sobre hormônio, né, gente? É importante. Então essa parte hormonal, ela está completamente ligada. Inclusive, talvez eu deixe isso para a próxima live, mas inclusive muitos problemas conjugais vêm dessa baixo entendimento sobre a parte hormonal da mulher, do homem, e como fazer funcionar, principalmente com processos anti-inflamatórios, tá? Deixa para depois. Bom, então vamos voltar aqui para quando nasce a culpa? Vamos. Então, tem uma frase forte aqui que eu quero deixar, tá? Estás te comparando com um mito. Sabe aquele negócio da mitologia, aquilo que está lá longe?
Está te comparando com um mito e não com uma mulher em carne e osso, real, né? Não sei se vai casar, mas eu estava lendo o capítulo do Alma de Foca, Foca de Alma, Foca de Mulher, do Mulheres que Nascem como... Mulheres que Correm com os Lobos, tá? E talvez eu vou costurar aqui um pouquinho, mas vamos por partes, vamos lá. Então, gente, as histórias das mulheres da família. Vamos começar a entrar por aqui, vamos entrar nesse bloco, tá? Porque aqui a gente vai entrar numa potencialidade, numa sombra, numa luz, numa força silenciosa, que é o nosso carro-chefe aqui, né, de olhar para as histórias, né, de olhar realmente para essa lei, essa contabilidade que existe no invisível. Por quê, gente? É muito interessante, né? Agora no Eleva, semana que vem, a gente vai estar falando sobre profissão, tá? E toda profissão, ela vem como uma espécie de reparação do sistema familiar. Então, por exemplo, antes de eu estar apenas focada em olhar para o desenvolvimento familiar, conjugal e paterno, né? Espiritual também, antes a gente trabalhava muito com a área jurídica, né? A gente trabalhava com a parte de família. A Ricardo era mais empresarial família e eu era a parte mais direito de família, né? Então, eu estava ali sempre com os casais, ali na parte de um divórcio mais humano, até que comecei realmente a estar apenas em divórcio consensual, né? Para que a gente prezasse ali pelo bem-estar familiar, embora nessa circunstância, tá? Então, a gente acabou vendo muitas famílias nesse cenário. Antes disso, já existia em mim, né, o chamado, a formação, já estava sempre para o lado do comportamento, da psicanálise. Sempre fui chamada muito para esse setor. E aí é isso que eu quero entrar. A profissão, toda a profissão ela é reparatória. Ela vai reparar algo, principalmente se a gente se torna consciente diante dela. Então, eu preciso entender os meus cenários. E por isso que muitas pessoas, né, isso é bom, isso precisa acontecer, elas não ficam numa profissão só, elas vão fazendo umas transições de carreira. E perceba a dor que você estava quando estava fazendo essa transição de carreira, porque isso diz muito sobre a falta, sobre as dores, sobre os conflitos da tua família. Então, por que eu disse aqui que a gente está entrando nessa força? Porque esse olhar para essa contabilidade histórica de mulher, do homem, dessa energia, do masculino, do feminino, do divórcio, da família, é o nosso carro-chefe aqui. Né, que a gente adentrou em muitas áreas. Eu falo que Deus costura bem bonitinho a nossa vida, né? Para a gente entrar em vários cenários internos da família. Outra hora eu conto aqui sobre um pouquinho dessa história. Então, existem algumas perguntas profundas sobre isso, que é: como foi a maternidade da tua mãe? Como é que aconteceu? Ela teve ajuda? A gente precisa fazer uma costura para chegar no tópico do vídeo. Ela foi sobrecarregada? Ela era cobrada? Ela podia errar? Ela podia descansar? Vamos um pouquinho mais além? E a tua avó? E as mulheres antes dela? Como é que aconteciam? Porque muitas mulheres da família criaram sozinhas todo isso aí é até histórico, isso aí até a gente vai ali começar a fazer uma parte mais realmente de história do crescimento da família, né? E as mulheres da família criaram sozinhos os filhos. Os pais precisavam, às vezes, ou trabalhar fora, ou muitas vezes eram chamados para exército, né? Então, as mulheres, elas criavam aquelas famílias sozinhas. Então, muitas mulheres também suportaram traições, viveram de várias formas silenciadas, né? Não podiam reclamar, não podiam falhar. Então, a pergunta é: o que a gente herda diante dessas circunstâncias? Qual a culpa, né, que tem atrás de uma mensagem visível que vem, por exemplo, ser mãe é aguentar tudo. E aí, quando a gente não aguenta tudo, a gente acaba se culpando. Tá? Então, às vezes, a gente, tu, você, né, bem gaúcho, bem o você geral, não está falhando como mãe. Está rompendo uma tradição de sobrecarga. E isso tem, muitas vezes, culpa.
Culpa por não poder pertencer àquela dor. Ou por querer continuar pertencendo de maneira invisível àquela dor, tá? Então, a gente está indo numa camada bem mais avançada. Então, diante das perguntas que eu trouxe, tem que começar a catalogar. Vamos falar um pouquinho da parte jurídica? Vamos. Teve um divórcio que o Ricardo estava até presente na última etapa, mas ainda não estava antes. E aí, eu mais ou menos conversava ali primeiro com a mulher, depois com o homem, depois com os dois juntos para fazer a parte de mediação, né? Depois dos dois. Aí quando eu estava conversando com essa mulher, ela começou a se culpar pelo próprio divórcio que estava acontecendo, né? Pelo próprio divórcio que ela não queria repetir dos pais, e que quando ela casou com o marido tinha uma relação, né? Os pais ali tinham uma relação que ela idealizava, que ela falava assim, cara, eu quero viver isso. Vai comigo aí, tá? Eu quero viver isso. Então, quando ela estava ali na minha frente, ela desabafa, né? Ela fala assim, olha, eu me culpo por esse término, porque, na verdade, o nosso término, ele não foi uma coisa assim, que foi uma coisa horrenda, nesse caso, tá? Não foi uma coisa assim, que doeu a mim, doeu a ele, a gente não se acertava, não. São coisas que a gente não consegue entender. Foi a partir daí que eu comecei a pular para as próximas etapas, onde estou hoje, né? E ela assim, a gente não consegue entender, é uma dor muito profunda, e a gente não consegue entender. Então, eu só sei que agora estou aqui, mas eu me culpo. Eu me culpo por não poder proporcionar exatamente o que eu vi na vida do meu ex-marido, né? Que seria o ex-marido ali, não conseguia proporcionar isso aos meus filhos. E a gente conversou ali um pouquinho. E eu falei para ela assim, é engraçado porque a gente fala sobre culpa, mas agora tu vai precisar mudar essas percepções, né? Do que aquilo que funcionou nessa relação e aquilo que não funcionou. Então, se essa dor ela realmente está ali conflituando com o que tu gostaria de alcançar e o versus o que tu não teve, tu vai precisar adentrar nessa dor e te aprofundar nela para talvez até não entrar num próximo relacionamento com isso ainda em conflito, mas que seja isso evidente na tua vida, né? E ela, não, é verdade. E aí eu quero trazer isso para cá. Por quê? Existe essa diferença, inclusive, nessa parte final, né? Quando eu fui conversar com o homem, nesse caso, tá, gente? Não estou aqui demonizando a parte do homem nesse cenário. Pelo amor de Deus, não é. Porque muito homem que eu acompanhei se culpa também. Então, não é sobre isso, tá? Mas naquele cenário, o homem não tinha culpa. Era assim, não, eu só quero acabar da melhor maneira possível, eu quero deixar ela bem com as coisas, eu quero ficar bem, quero que meus filhos fiquem bem. Por isso que a gente não vai brigar, né? A gente quer realmente algo consensual. Ok. E aquela mulher se culpava. Então, presta atenção na palavra dela, né? Eu sei que é algo mais profundo. Eu sei que é algo além de mim. Então, essa culpa de ter que aguentar tudo, inclusive no conflito da dor, do divórcio, é uma culpa real. É uma culpa válida. É uma culpa que está ali. É como se fosse atravessando geração. Então, eu não tive, talvez alguém não teve, talvez outra pessoa não teve, eu estou ali tentando proporcionar, sanar essa dor. Só que como eu não olhei para essas dores, eu estou olhando através desse conflito. Esse conflito vai fazer eu fazer diferente. É aí que a gente vai chegar, tá? E isso que eu estou trazendo para cá, claro, que é dentro de um cenário, mas a gente precisa colocar esse cenário destrinchado para tantos outros, tá? Mas vamos voltar para cá. E aí, eu quero dizer isso. Então, às vezes, a gente não está falhando como mãe. Tu não estás falhando como mãe. Estás rompendo uma tradição de sobrecarga. Né? Então, agora a gente vai entrar por uma outra caixinha. Que é, por exemplo, diferenciar culpa real de culpa herdada. Tá? Então, Ricardo, a gente tem uma variação. A gente acredita muito, né, sobre... A gente sempre trabalha com a responsabilidade, certo? Só um pouquinho, gente.
Pronto. Pronto. Problemas de território aqui, gente. Tive só que, né, destrinchar aqui quem estava entrando e quem estava saindo. Ponto. Voltamos. A gente agora vai começar a fazer a diferenciação da culpa real e da culpa herdada. Por exemplo, Ricardo e eu aqui, a gente tem alguns conceitos que a gente vai trabalhar aqui sobre responsabilidade, sobre culpa também, né? Então, sim, a gente sempre, quando está em atendimento, quando está ali a pessoa, ela destrinchando algo que está corroendo ela, não há no que se falar de culpa, certo? Não há do que se falar de culpa, mas aqui eu quero trazer essa culpa como um suspiro, uma aspiração. Cara, eu carrego essa sensação da culpa quando ela é saudável, porque ela me confronta. Então, depois que eu ultrapasso esse primeiro cenário, para eu não ficar me culpando daquilo que foi funcional ou não, eu preciso ir para a responsabilidade que me toca, ok? Beleza. Então, aqui, eu quero só falar desse suspiro de culpa, que é essa culpa um pouco saudável. Existe isso, Raquel? Não, não existe. A gente trabalha com responsabilidade. Mas, vocês vão entender onde eu vou chegar. Por quê? Porque se a gente está falando de culpa, eu preciso destrinchar esses conceitos, né? Porque a culpa, ela é real, e tem culpa que é herdada. Então, como é que eu vou aqui falar assim, não, gente, a gente não vai falar sobre culpa, a gente vai falar sobre responsabilidade. Não existe isso, né? Porque se eu me culpo, eu estou me culpando, caramba. Como é que eu vou falar, não, a responsabilidade é minha, não, a responsabilidade é de quem veio antes. Não, cara, não é. Vamos falar sobre culpa. Acabou, tá? Então, existe sim uma culpa, dentro desse contexto que eu estou trazendo aqui, saudável, que é quando a gente erra porque errou. Cara, errei com meu filho, errei com minha filha. Eu sou a mãe, eu sou a pessoa emocionalmente responsável, eu sou a pessoa madura para encarar aquilo como um erro funcional e reconhecer ele. Não tem briga, tá? Agora, existe uma culpa que ela é estrutural. E essa culpa estrutural é quando a gente sente que nunca é suficiente. Então, vamos fazer algumas perguntas para discernir um mapa do outro. Eu realmente errei? Errei, ou só não fui perfeita? Eu fiz algo contra os meus valores, ou só não atingi uma expectativa idealizada por mim mesma ou por alguém? Eu estou exausta ou eu estou errada? Eu sou humana, eu estou sendo humana ou estou sendo negligente? Essas perguntas, gente, vão mudar a trajetória dessa culpa aqui para a aspiração de culpa que eu trouxe. Certo? Então, percebe, diante dessas respostas, a cada momento que acontecer, esses dias eu vi um vídeo, né? Aqui no Instagram. E o vídeo era assim. Nem mãe raiz, nem mãe Nutella. Agora somos mãe doce de leite. Por quê? Porque a mãe raiz, ela é uma mãe muito boa, mas muitas vezes ela é disfuncional. Por quê? Porque ela está corrigindo a criança diante da dor dela. E a dor dela não é o caminho que a criança deve seguir. Certo? Bom, a mãe Nutella é aquela mãe muito permissiva. Que tudo é, vamos conversar, que tudo é a todo momento. Não, às vezes a gente precisa ser um pouco mais enérgica, né? Enérgica, funcional, tá? E aí passou por mim em Reels, né? A mãe doce de leite, e a menina explicou ali. A mãe doce de leite é aquela que começa na educação positiva e termina na mãe raiz. Deus, somos mães híbridas. Gente, eu gostei de um tanto que dali você não tem noção. Então, é isso. Ao responder essas perguntas, a gente começa a se reavaliar. Aconteceu algo, estás lidando com um problema. Pergunta, faz esse escaneamento, a gente fala que é um escaneamento do acontecido, porque eu estou me escaneando para ver onde é que eu vou chegar. E aí eu vou já me encaminhando, né, para finalizar essas caixas aqui que eu fui abrindo, que existe culpa
como medo de não ser amada. É uma coisa que poucas pessoas falam. Eu quero deixar isso aqui registrado, que esse é um ponto profundo desse encontro, dessa live, né? Que é muitas vezes a culpa materna não é só sobre o filho. Não é só sobre o que foi feito, o que não foi feito, o que eu deixei de fazer, a minha perfeição, a imperfeição, o idealizado. Não. Muitas vezes, a culpa materna, ela diz mais sobre o medo. O medo de repetir uma mãe que, na sua percepção, é uma mãe imatura, uma mãe disfuncional, né? Ou então o medo de ser criticada, o medo de ser rejeitada, o medo de ser vista como egoísta e o medo de ser insuficiente. Dentro dessa insuficiência, lembrem que eu já falei um pouquinho aqui antes, tá bom? Então, eu quero deixar uma coisa clara, que às vezes a gente não tem medo de errar como mãe. A gente tem medo de não ser aceita como mulher. E esses papéis, numa trajetória de desenvolvimento pessoal, de uma trajetória de autoconhecimento, ele começa a ser repaginado, ser escalado de isso é ser mulher, isso é ser a mãe, isso é ser esposa. São papéis que, diante de realidades sólidas, diante de realidades que a gente veio, diante de história que chegou até nós, tá? Eu estou falando hoje para mães, mas serve também para o papel do homem dentro da casa. Ricardo talvez destrinche isso aqui melhor no sábado ou um outro dia, até num próximo podcast, talvez que a gente vai aí abrir, sei lá, vai saber. Então, eu tenho medo de não ser aceita como mulher, a minha identidade feminina, a minha identidade como a pessoa que eu estou falando assim, o meu não precisa ser validado, o meu não precisa ser visto, o meu sim precisa ser acolhido. E não, gente, não é assim que funciona. A criação, né, ela é voltada para aquilo que a gente tem que deixar como legado, como mensagem e principalmente perceber a mensagem como é os nossos filhos. Eles também estão trazendo uma mensagem. A gente está instruindo no caminho que a criança, que aquele ser, aquela alma, aquele humano precisa caminhar. E olhar para nós é uma trajetória muito pequena e ainda muito rasa, ainda muito cômoda, muito ainda numa esfera superficial. Só que muitas pessoas ainda estão lidando com família, com estar à frente dos filhos ali, dessa performance. E a performance precisa os pais saírem de cena, apenas levar uma instrução, levar a mensagem, o legado, com as imperfeições coerentes, funcionais, aliás, porque é os pais que colocam a primeira faculdade nos filhos. São os pais que elevam e instruem e integram é com eles na fase adulta, mas internalizam essa primeira faculdade de pai e mãe. Então, muitas vezes esse medo de errar como mãe apenas está no medo de não ser aceita em um papel como mulher, tá? E isso precisa ser destrinchado num desenvolvimento, por isso que a gente sempre fala, vem para o lado de cá. Precisa vir para o lado de cá. Para o lado de cá tem programa, né, que reescaneia não da minha versão, não da versão da Raquel, da história dela, como a gente cansa de comprar curso aí, que é aquele negócio robótico. Não, é da tua versão, é da tua história. Aquilo que tu precisa digerir conforme a tua verdade ser estabelecida, tirar daquilo que não te pertence, tirado aquilo que não é teu, mas não só tirado por tirar. Porque as pessoas têm aquele negócio, né? Limpa aqui de mim isso que está me doendo. Limpa, tira aqui de mim esse conflito. E não. O conflito está ali para ser funcional. Enquanto a gente pedir para que aquilo passe logo, a gente tem que pedir sabedoria e entendimento para que a gente entenda para que aquilo está sendo funcional para mim. Isso é cirúrgico. Isso é cirúrgico. Então, fazendo um fechamento aqui. A gente não precisa ser perfeito, perfeita, para ser uma mãe segura. A gente precisa ser consciente daquilo que está se apresentando para nós. E ser consciente é ser responsável e principalmente humanizada. Levar essa parte humana para que o teu filho, a tua filha fale assim, ó, puxa, né, minha mãe, ela fazia desse formato, mas ela sempre voltava. Ela sempre dizia que aquilo que talvez passou, aquilo que não passou. E isso também me fez enxergar quando eu preciso talvez até pedir um pedido de desculpa, né, formalizado, que olha, me desculpa por ter te invadido, me desculpa por ter tirado aquilo que é teu, me desculpa por não ter aceito aquilo que tu tinha que falar, entende? Então torna um pouco mais humano
as pessoas ao redor. Então, isso é muito mais forte do que uma idealização de perfeição em si. Tá bom, gente? Essa é a mensagem de hoje. Depois aí fala comigo no direct o quanto te tocou essa mensagem. Claro, teria muito mais coisa para destrinchar, mas a nossa ideia aqui não é essa. A nossa ideia aqui é trazer aberturas de janelas de consciência, de informação, deixar aqui registrado principalmente coisas que a gente não consegue abordar tão numa estrutura de pessoas que às vezes vêm desabafar no Instagram, às vezes pessoas que precisam ouvir uma mensagem, as pessoas que estão passando por algo, ou então em atendimento a gente vai destrinchando um lado, mas faltou o outro. Então aqui é para correlacionar e costurar esse quebra-cabeça que é a gente, né? Somos seres complexos. E foge daquela pessoa que fala assim, nossa, isso aqui vai te salvar. Salvar o quê? A gente, quando iniciou, um tempo atrás o Instagram, né? O Instagram tinha dessas de sempre levar a mensagem de eu te ajudo a fazer tal coisa, né? Que pena, né? Que pena que a gente vai caminhando para esses conceitos que é como se a gente tirasse do outro a possibilidade dele mesmo aprender com ele. Como se tivesse tirado a oportunidade do outro saber que ele é mais além do que um vídeo que está olhando aqui. Nossa, como essa pessoa que eu estou vendo, ela sabe, ela carrega informação, ela é inteligente, muito mais do que eu. E não. Às vezes o que tu precisa é apenas uma singularidade excepcionalmente tua. E que está aí na tua história. Está aí no teu nome. Fiz um post sobre isso agora. Tá? Gente, um grande beijo meu. Sábado o Ricardo está aí. E fica aqui o convite, né? Segue lá o podcast, lá o YouTube também. A gente vai começar a fazer a mesa, né? Estamos à mesa para conversar sobre uns assuntos muito mais, talvez, perguntas que às vezes a gente deixa de fazer dentro da casa, mas a gente precisa trazer respostas, né? A gente precisa trazer argumentações. E nada mais do que esse jeito assim, mais descontraído de fazer. O Ricardo e o Sebastião fizeram agora o primeiro, falaram um pouquinho sobre RPG, uma modalidade de jogo, né, que o Sebastião joga, o Ricardo sempre jogou. E eles se apresentaram a esse mundo, né? O Ricardo que trouxe essa levada aí para a família. Espiritualidade e família. Então, é umas quebras de tabus dentro das possibilidades que a gente também consegue levar. E seja bem-vindo, né, ao lado de cá. Então tá, sábado o Ricardo tá aí, tá? Um pouquinho mais tarde, porque ele tá em outras funções também, tá ocupado, mas ele vai estar aí com a gente. Beijo!